Bom, gente, boa tarde. Exatamente, né, às 14 horas, então vamos iniciar a nossa aula. Bom, hoje a gente vai estudar o suporte básico e avançado de vida, né, que ele adota as diretrizes aí do Guidelines, em inglês, né, sempre difícil falar. Então, ele traz como as diretrizes, né, que devem ser usadas na reanimação cardiopulmonar. Essas diretrizes, elas vão trazer, né, um suporte, né, como deve ser realizado ali o atendimento às vítimas que vão necessitar de uma reanimação cardiopulmonar, ou seja, se elas vão necessitar de uma reanimação, elas vão estar ali em parada cardiorrespiratória. Vocês já viram esse assunto em alguma disciplina? Bom, eu acho que se vocês já pagaram a urgência, vocês já devem ter visto ela. Então, aqui, para a gente revisar, né, está na nossa ementa que a gente deve ver esse assunto. Então, vamos lá. Então, nas diretrizes da reanimação cardiopulmonar, ela é baseada aí no guideline da American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, que ela traz um protocolo, né, que deve ser utilizado aí em casos de pessoas que estão paradas. E ela traz o atendimento inicial, né, o que é o suporte básico ou o suporte primário, que são ali fora do ambiente hospitalar, e o atendimento avançado, que é feito no suporte, né, quando o paciente está dentro do hospital. Ah, Daiane, eu pensei que vocês já tinham visto, já tinham pagado a urgência. Mas tudo bem, vamos lá ver pela primeira vez, então. Então, prestem bastante atenção, porque a gente aqui vai adentrar como deve ser a assistência clínica feita aos pacientes que estão ali em parada cardiorrespiratória. Então, vocês já viram RCP, né, que é a reanimação cardiopulmonar, que é o que a gente vai estudar aqui, só que tem bem adentro os cuidados que devem tomar, como, por exemplo, as medicações a serem administradas e a forma de ser administrado, viu? Tanto em crianças como em adultos. Bom, vamos continuar. Bom, essa diretriz, ela traz como objetivo padronizar o atendimento na parada cardiorrespiratória, como nortear as atividades, né, porque você fica ali meio perdido, né, durante uma emergência. Então, ela vai trazer aí uma sequência da assistência que você deve prestar ali àquela pessoa, àquela vítima. Então, vem também qualificar a assistência e o que vai trazer uma satisfação familiar, porque de acordo com essa diretriz, há uma grande possibilidade dessa pessoa voltar, né, após a parada. Então, eu trago aí os conceitos, né, da parada cardiorrespiratória, que é quando ocorre aí a parada da circulação de forma súbita, que ela tem como os principais pontos que após uma parada ela vai trazer um gasping agônico. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas o gasping agônico é a mesma coisa de respiração agônica. O que significa isso? É um padrão de respiração que está ali fora do normal, porque a gente tem um padrão de respiração ali que segue um ritmo, né? Então, se ela está fora do normal, ela vai trazer o quê? Dificuldades respiratórias, você vai perceber que aquela pessoa está tendo um esforço, usando ali a musculatura acessória para conseguir respirar. Então, isso, né, caracteriza aí o gasping agônico, que é uma respiração anormal. E aí, vai trazer também a morte encefálica, que é a parada de todas as funções do cérebro, é um processo ali permanente e irreversível, que uma vez ocorreu a morte encefálica, né, vai ser um processo irreversível, não vai ter nada que traga aí essa pessoa ao normal. E vem também aí a morte biológica, irreversível. O que é a morte biológica? A morte biológica
Aí é a falência dos órgãos, ou seja, é a morte do corpo físico. Porque por mais que uma pessoa ela tenha ali entrado em parada cardiorrespiratória, ela voltou, mas teve ali alguma lesão cerebral que ocorreu, a morte encefálica, ela vai, as funções do cérebro dela não vai estar funcionando, mas os órgãos delas vão estar funcionando, que é o que a gente chama que a pessoa está ali em estado vegetativo, que está só vegetando, não está dando fé de nada. E aí, posteriormente, ocorre a morte biológica, que é a morte a perda, né, da função dos órgãos, ou seja, a morte do corpo físico. Então, ela é identificada, né, tanto a morte encefálica como a morte biológica, através do eletrocefalograma. Também temos o Doppler transcraniano e tem outro exame que é feito, que eu não estou lembrando, que ela vai identificar aí se a pessoa teve ou não uma morte encefálica. Porque por mais que a pessoa esteja ali em coma, né, está entubada e tudo, mas está respirando através de ventilador mecânico. E aí eles vão e tentam retirar, né, a sedação e a ventilação mecânica para ver se a pessoa volta, né? Mas a pessoa ali não tem nenhum estímulo responsivo, não demonstra que está voltando à ativa. Então, é feito esses exames para identificar se teve ou não a morte encefálica e biológica, viu, do corpo. Aí, vamos agora como identificar uma parada cardiorrespiratória. Bom, clinicamente ela é diagnosticada, né, quando pelo menos 3 condições coexistem. Quais são essas condições? A inconsciência, a apneia ou respiração agônica, que é o que eu falei, né? A apneia a gente sabe que é um padrão desregular, né? Uma dificuldade ali para respirar. E a respiração agônica é quase a mesma coisa. A diferença é que o padrão respiratório ali não vai se manter após aquela falta de ar. Você vai ver que ela está usando a musculatura acessória para conseguir respirar. E a ausência de pulso nas grandes artérias. Na hora da identificação da parada cardiorrespiratória, essa pessoa não vai apresentar pulso, não vai apresentar respiração e também vai apresentar a inconsciência. Boa tarde, gente. Ei, quem é Rai Ferreira? Para me anotar na frequência o nome. Bom, então, aprendam, né, esses 3 sinais clínicos que está aí presente para a identificação da parada. Viu, gente? E os pulsos que vocês devem aferir, não é que significa que vocês não vão poder aferir o pulso radial. Pode sim aferir o radial, mas o que acontece? O pulso radial, que é o que a gente tem mais, afere com mais frequência, ele não possui uma boa pulsatividade, né? Para a gente estar ali dizendo se está ausente ou não aquele pulso. Por isso, é necessário ser o carotídeo ou o femoral, viu? Um dos 2. Então, eu trago o conceito do que é uma parada cardiorrespiratória, uma PCR. Bom, uma parada cardiorrespiratória é a cessação súbita da circulação sistêmica em indivíduos com expectativa de restauração de suas funções fisiológicas e não portador de doenças crônicas intratáveis ou em fase terminal. Ou seja, a parada cardiorrespiratória ela é marcada ali pela cessação da circulação sistêmica, ou seja, quando o coração ele para de bombear sangue para todo o corpo. Viu, gente? E aí nós temos, né, que numa parada cardiorrespiratória, né, o tempo é fundamental. Então, a partir da constatação de uma parada cardiorrespiratória, cada minuto que passa correlaciona-se a menos 10% de chance do paciente sobreviver. Então, você está ali, né, presente, o paciente não apresenta responsividade, ou seja, está ali inconsciente, está com dificuldade respiratória, ou até mesmo não apresenta respiração e nem pulso, você deve tomar ali a iniciativa para seguir os passos para fazer a reanimação daquele paciente, porque a cada minuto que passa, vai diminuindo cada vez mais a chance daquele paciente sobreviver. Então, após 4 minutos que aquele paciente iniciou uma parada, vai ocorrer a lesão cerebral.
E essa lesão cerebral, ele é um processo aí que a gente viu irreversível, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que não ocorra essa lesão, porque uma vez ocorrida, não dá para voltar ao normal. E com 10 minutos após essa parada, vai ocorrer o quê? A morte encefálica. Então, deve-se iniciar rapidamente os cuidados com esse paciente. Então, vem aí, né, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que consiste na manutenção das condições vitais por meio de uma ventilação artificial, a massagem cardíaca externa e a desfibrilação precoce. Então, esses são os procedimentos que devem ser feitos o quanto antes para manter as condições vitais dessa vítima. Então, devemos lembrar, né, que a ventilação artificial, como também conhecida como ventilação mecânica, né, e a desfibrilação, elas são feitas, né, ali pelo médico, são procedimentos exclusivos do médico. E a massagem cardíaca é o que a gente deve fazer, viu? Deve estar iniciando de forma precoce. Então, a gente vai ver aqui como deve estar iniciando essa massagem. E na parada cardiorrespiratória, nós temos a fisiopatologia, que para ela ocorrer, nessa parada cardiorrespiratória, vai ocorrer a hipóxia tecidual, que a gente viu aí, que hipóxia ou hipoxemia é a ausência de O2, né, que está ali presente no sangue. Também vai ter o metabolismo anaeróbico, vai ocorrer a acidose metabólica e uma depressão miocárdica, que aí vai dificultar mais ainda que os ventrículos bombeiem o sangue do coração para o corpo. Então, vai ocorrer essa depressão. E aqui nós vamos agora iniciar aí a conhecer a cadeia de sobrevivência. Existe, né, no protocolo aí adotado no Guidelines, que eu mandei até anexei lá no Google Classroom, que depois a gente vai conversar sobre essa plataforma. Então, tá lá o material. Não é necessário vocês imprimir, não. Eu acho que vocês lendo ele lá, já dá para entender. Mas quem quiser imprimir, né, pode imprimir. Então, vamos ver aí a cadeia de sobrevivência. Temos a parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar, que... entendi, Nateane. Valeu aí por identificar a Leonete. Bom, a cadeia aqui de sobrevivência no ambiente intra-hospitalar é diferente dos procedimentos que devem ocorrer no ambiente extra-hospitalar. Então, no intra-hospitalar, como a gente já vai estar dentro do hospital, vai ser mais fácil, né, daquele paciente sobreviver. Então, quais são os passos que a gente deve seguir? Bom, no intra-hospitalar, vamos ter uma vigilância e prevenção, né, para que aquela parada não venha a ocorrer. Mas se vier a ocorrer, você vai identificar que aquele paciente ele está inconsciente, está com ausência de respiração e ausência de pulso, então você vai acionar o serviço médico. O que você vai fazer? Vai na enfermaria, vai pedir para alguém na enfermaria chamar os outros profissionais, porque numa parada cardiorrespiratória não dá para converter essa parada você sozinho, você precisa de uma equipe totalmente preparada para atender um paciente que está em parada, porque requer muito esforço ali dos socorristas. Então, após você acionar o serviço, você vai, né, iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, vai iniciar ali as compressões, sendo de forma qualificada. E logo em seguida, né, toda a equipe já vai ter chegado, e vai fazer uma rápida desfibrilação, porque vão trazer o DEA, né? E aí vai ver se é um ritmo chocável ou não, que a gente vai ver também na frente. Isso, essa questão de ser ritmo chocável ou não. E aí, após, né, a ressuscitação cardiopulmonar desse paciente, você vai dar-lhe um suporte avançado de vida, né? Ou seja, você vai utilizar drogas que vão ali estimular com que esse coração ele continue a bater e juntamente com as compressões.
E aí, se esse paciente voltar, né, vai iniciar os cuidados pós-parada, que também a gente vai ver quais são esses cuidados. Já no ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital, que vai estar essa figura abaixo, né, nós temos aqui o quê? Pessoas leigas, que não entendem como é que deve socorrer esse paciente. Mas você vai estar lá e vai passar todas as orientações a essa pessoa, porque você sozinho não vai conseguir reverter uma parada. Mas, caso você esteja sozinho, você tem que se virar e dar conta. Então, vamos lá. Você vai reconhecer, né, essa pessoa que está em parada, que é aquela pessoa que apresenta quais sinais? Inconsciência, ausência de pulso e de respiração. E aí você vai indicar uma pessoa para ligar para o SAMU. Não deixe eles à vontade. Você aponte, ei, você, ligue para o SAMU. Porque se você deixar aquelas pessoas decidirem entre elas quem vai ligar, vai estar ali perdendo tempo. E cada segundo ali é precioso para a vida daquela vítima. Então, indicou a pessoa para ligar, você vai começar as manobras de ressuscitação, ou seja, as compressões e as ventilações. Em seguida, você vai, quando ligar, né, para o serviço, você vai dizer para essa pessoa identificar como está a pessoa, né, que está inconsciente, está com ausência de respiração e de pulso, para eles trazer um DEA, que é o desfibrilador. Peraí, Cris, responde já a tua pergunta. E quando aí o serviço, né, de urgência vai chegar, que é o SAMU, vai trazer o DEA e os equipamentos necessários, né, as drogas e tudo, porque eles também têm um carrinho de emergência que a gente viu na aula passada, né, o que contém nesse carrinho, quais as drogas que precisam estar lá, que foi até visto que nesse carrinho não é necessariamente para ter só as drogas que revertem aí uma parada cardiorrespiratória, mas também que vai reverter outros quadros clínicos, outras patologias, como, por exemplo, intoxicação, né, que deve ter um antídoto para aquele intoxicação que a pessoa está tendo. E aí, né, o SAMU chegou e aí vai iniciar o suporte avançado de vida, que vai ser através de medicações e, por fim, os cuidados pós-parada. Bom, Maria da Cruz, se alguém sofreu uma parada cardiorrespiratória, eu posso tentar fazer sozinho? Sim. Inclusive, vai ter um slide lá na frente falando como você deve proceder. Você vai primeiro fazer o quê? Chamar o SAMU, ligar para o socorro, para poder iniciar as manobras, viu? Então, você não vai primeiro fazer as manobras para chamar o SAMU. Primeiro você vai chamar o SAMU, em seguida vai iniciar as manobras. E não é tipo assim, o celular não tem o Viva Voz, você vai ligar, colocar no Viva Voz e fazer as manobras. Tudo ao mesmo tempo. Você tem que ser super ágil, né, bem rápido para esse atendimento, viu? Para evitar trazer lesões para esse paciente. Bom, então, de início, né, a gente viu como funciona a cadeia intra e extra-hospitalar e a gente vai adentrar, né, conhecer bem a fundo como ocorre cada um. Então, o suporte básico de vida é aquele que ocorre fora do ambiente hospitalar. Como a gente deve proceder? Bom, a gente tem uma sequência, né, que deve ser seguida, é uma sequência padronizada. Todos os atendimentos, eles se baseiam nessa sequência, onde a gente traz A, C, A, B, D. Esse A em cima, esse primeiro A, nem é usado. Eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês que, como é o suporte fora do ambiente hospitalar, então é necessário chamar ajuda. Por isso, a letra A, o primeiro A, é de ajuda. Já a sequência que a gente deve aprender é o C, A, B, D. Decorem, minha gente. Decorem não, aprendam e levem isso para a vida de vocês. Então, C, de circulação, né, que vai indicar ali que você deve estar mantendo ali as compressões para que ocorra o bombeamento do sangue para o corpo, para não ocorrer a morte tanto encefálica, né, causar alguma lesão no encéfalo, no cérebro, e também a morte biológica dos órgãos, porque tipo 4 minutos lá, né, que já vai ter ocorrido a morte, alguma lesão ao paciente, e com 10 pode vir a ocorrer a morte encefálica por causa da ausência de sangue, que esse sangue é rico em oxigênio.
Então, gente, é necessário começar com as compressões. Depois, você vai abrir a via aérea desse paciente, né? Fazer ali as ventilações. A gente vai ver tudo detalhado, viu? No decorrer dos slides. E o B, que de breathing, sei lá, que significa respiração. E o D de desfibrilação, né? Que é quando o SAMU ele chega ali com um DEA, que é o desfibrilador externo automático. A gente também vai ver isso. Então, se atentem a essa sequência. No suporte básico é CABD, viu, gente? Então, no A, né? No primeiro A lá que eu coloquei em cima de alerta e de ajuda, né, que é onde você vai identificar se esse paciente ele é um paciente responsivo ou irresponsivo. Quando ele é responsivo é porque ele apresenta alguma resposta, tanto verbal como estímulo doloroso. Você vai chegar nessa vítima, né, que se encontra caída no chão, vai encostar nos ombros delas e falar. Se você conhece a vítima, você vai chamá-la pelo nome. Se você não conhece, você vai chamar senhora ou senhor. Aí você vai e chama, senhor, senhora, você está bem? Se esse paciente não apresenta nenhuma resposta, você deve estar olhando para os olhos, para as mãos, deve estar atenta totalmente para aquele paciente, para ver se ele apresenta algum mexido de mão, alguma coisa, viu? Então, se ele não apresenta nada, ele está irresponsivo, ou seja, ele está inconsciente. Já é um sinal de uma pessoa que está parada, né? O segundo passo é posicionar a vítima e checar a respiração. Então, se essa pessoa está emborcada, você vai rolar esse paciente, e colocar ele numa tábua ou superfície rígida, como, por exemplo, no chão mesmo. Então, se ele não apresenta... Bom, gente, o áudio voltou, né, agora. Em que parte vocês ouviram? Pararam de escutar? O segundo passo, né? Então, vou voltar lá. Então, andou muito. Peraí. Bom, gente, o segundo passo, né? Então, a questão do posicionamento da vítima e a checagem da respiração. Bom, você vai chegar lá, né? Fez testou se esse paciente estava responsivo ou não. E aí, como ele não apresentou nenhuma responsividade, né? Tanto aos estímulos verbal como ao doloroso. Vocês ouviram a parte do estímulo doloroso, como deve ser feito? Bom, eu vou repetir. O estímulo doloroso, ele é feito da seguinte forma. Então, vamos voltar do primeiro passo, para garantir que todo mundo pegue. Bom, então, o primeiro passo, você vai checar a responsividade dessa pessoa, né? Você vai ver se aquela pessoa, ela apresenta consciente ou está inconsciente. Bom, então... você vai chegar nessa pessoa. Se você conhece essa pessoa, você vai chamá-la pelo nome. Caso não conheça, vai chamar senhora, senhor, você está bem. Caso ele não responda, você vai bater no ombro dessa pessoa, chamando senhor, senhora, e espera que essa pessoa tenha uma resposta. Caso ela não apresente uma resposta, você vai fazer um estímulo doloroso, né? Porque como ela não respondeu ao estímulo verbal, vamos partir para o doloroso. O doloroso ele pode ser feito no leito ungueal, que é na unha do paciente, né? Você vai pegar e vai espremer o leito ungueal como se estivesse beliscando mesmo, fazendo força, para gerar ali uma dor e aí ver se ela responde ou não. Por isso você deve estar atento à expressão facial, se ela mexeu algum dedo ou qualquer outra parte do corpo. Você deve estar bem atento a essa responsividade do paciente. Caso com o leito ungueal não funcione, você pode optar também pelo estímulo ao externo. Você vai pegar a sua mão dobrada, né, fechada, vai fazer um pequeno esforço, rodando mesmo, botando força sobre o externo do paciente. O externo ali entre os peitos do paciente, né? Fez a força, ele não respondeu. Então, essa pessoa apresenta-se inconsciente. Então, se é uma pessoa inconsciente, já está um sinal ali que aquela pessoa está ali entrando em parada cardiorrespiratória. O segundo passo, né, você vai posicionar a vítima e checar a respiração dessa vítima.
na qual você vai olhar os movimentos, né, dessa pessoa, se ela apresenta uma respiração ou se ela está ali em apneia, né, em respiração agônica, que é o quê? Um padrão respiratório ineficaz. Se ela está usando a musculatura acessória ou não está respirando de jeito nenhum. Então, você vai rolar esse paciente, né, para poder conseguir visualizar o tórax dele e colocar esse paciente numa superfície rígida, né, que é no chão ou numa tábua mesmo. O terceiro passo, né, é a ajuda, que eu coloquei aquele azinho inicial de ajuda, quando tem 2 socorristas ou mais, né, tá, você e outra pessoa, um vai chamar ajuda e o outro vai iniciar ali as manobras de RCP. Então, você diz, né, para aquela pessoa chamar ajuda e você vai fazer as manobras, vai ali iniciar as compressões. Se está só você no local, como a Maria da Cruz perguntou, né? Se está só você sozinho lá, e aí você identificou que essa pessoa está com uma provável causa cardíaca, como, por exemplo, ali está inconsciente, apresentou ausência de respiração, você vai chamar a ajuda, né? Ligar para o SAMU e, consequentemente, iniciar a RCP. Então, como a gente tem o Viva Voz no celular, você vai discar o número do SAMU e vai começar as manobras. E aí, à medida que você for falando, você está continuando as manobras, viu, gente? Se é um socorrista e provável hipóxia, ou seja, ausência da respiração, você vai iniciar a RCP e chamar o SAMU em seguida. Então, tem todo esse protocolo de ser 2 socorristas ou mais, ou ser só um socorrista, ou seja, só você lá, como você deve prosseguir os passos, né? E a checagem do pulso, né, que o manual, né, da Guidelines, ele traz que deve ser checado tudo ao mesmo tempo, junto, ou seja, o pulso e a respiração devem ser checados ali simultaneamente durante 10 segundos. Não deve exceder, né, essa verificação por mais de 10 segundos. Então, você está checando ali o pulso carotídeo, né, no pescoço, como mostra a imagem, e ao mesmo tempo você vai estar olhando para o tórax, você vai perceber se está tendo ou não a elevação do tórax, que você vai perceber se está tendo ou não respiração, como também você pode encostar a sua face ou a sua mão no nariz da pessoa e observar se está havendo a entrada e a saída de ar. Bom, aqui eu trouxe, né, os passos, um resuminho dos passos a ser seguidos. Bom, a gente tem que observar aí a segurança do local, né? Se esse paciente ele se encontra em um lugar seguro para começar ali o atendimento, a assistência a ele. Como, por exemplo, você não vai fazer o atendimento desse paciente, se ele caiu em cima do formigueiro, né? Você tem que tirar ele desse formigueiro para poder prestar ali o atendimento inicial. Então, após colocar ele em um local seguro, você vai verificar a responsividade, né, com o estímulo verbal e o estímulo doloroso. Vai acionar o serviço médico de emergência, que é o SAMU. Vai avaliar a respiração e checar o pulso simultaneamente. Por quanto tempo, gente? 10 segundos. Se vocês devem focar na questão do tempo, onde tem número, né, vocês devem ter mais atenção ali. Também após essa checagem, né, verificou aí que há ausência de pulso e de respiração, vai iniciar as compressões torácicas e a ventilação, que devem ser num ritmo de 30 compressões e 2 ventilações. Então, vou ensinar para vocês nos slides seguintes como fazer essas compressões, né, a forma correta, o posicionamento correto de vocês. Então, vai ser 30 compressões. A cada compressão, você deve contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí, sucessivamente, né? Chegou 30 compressões, vai e faz 2 ventilações. Em crianças, deve ser feito 15 compressões para 2 ventilações. 15 compressões quando tem 2 socorristas ou mais. Quando é apenas um socorrista, deve-se seguir 30 compressões para 2 ventilações. E aí deve, através dessas compressões e ventilações, deve seguir aí uma frequência
de 100 a 120 batimentos por minuto, né? E as compressões, elas têm todo um ritmo a ser seguido e também leva aí a questão da profundidade. Você deve colocar nessas compressões que elas levem ali a fundo o tórax em 5 até 6 centímetros em um adulto. Em crianças devem ser até 4 centímetros. Então, tem toda essa questão. A gente vai ver tudo detalhado no decorrer dos slides. Bom, em crianças ou lactantes, né? Lactantes são aqueles bebês, né, menores de 1 ano. Você vai verificar o pulso no pulso braquial ou femoral. Em crianças mesmo, acima de 1 ano, vai verificar os pulsos carotídeo ou femoral, como no adulto. E nessa verificação de pulso e respiração, não deve demorar mais que 10 segundos. Lembrem-se que cada segundo passado diminuem ali a chance de sobrevida daquele paciente. Bom, para iniciar aí a questão das compressões, a gente deve achar o local exato para iniciar essas compressões. Então, o local exato, né? Vamos aqui ver como prosseguir. A gente vai pegar o rebordo costal, que é ali o quê? As nossas costelas, a última costela, você vai pegar e vai seguir acompanhando o percurso até encontrar o apêndice xifoide, que é ali o finalzinho do externo. Então, achou o apêndice xifoide, vai colocar 2 dedos e 2 dedos acima do apêndice xifoide, é o local que você vai fazer as compressões. Então, você vai colocar a sua mão dominante, ou seja, se você é destra, né, que se escreve com a direita, vai colocar a mão direita e em seguida vai colocar a mão não dominante em cima, a mão esquerda. E com o dorso da palma da mão, não é a palma da mão aberta, não, é o dorso. O dorso da mão, você vai iniciar as compressões. Lembrando que você deve entresalar, cruzar os dedos, né? Tipo, colocar uma mão em cima da outra e cruzar os dedos, como mostram aqui na figura do lado direito da tela. E começar as compressões. Lembrando que, como eu falei, na imagem ele mostra que não é colocar uma mão em cima da outra, e sim entrelaçar os dedos. E quanto à sua postura, você deve estar na lateral do paciente e os seus braços devem se manter esticados. Não deve de maneira alguma dobrar esse braço, porque se você dobrar, está ali colocando que não está sendo uma compressão eficaz, não está ali aprofundando o tórax na profundidade que é para ser, que no adulto é de 5 até 6 centímetros. Então, prestem atenção na imagem, que é com o dorso da palma da mão e não com a palma aberta, é apenas o dorso. E aí você vai colocar o seu peso em cima, lembrando de deixar que esse tórax ele volte à posição original, mas não tirar a mão de cima. Então, a gente, se for um paciente que ele esteja na cama, você ou coloca ele no chão ou vai pegar uma tábua. E aí, com essa tábua, você vai colocar no centro do tórax, né? Vai colocar entre a cama e o paciente, no centro do tórax. Porque não vai adiantar você estar fazendo ali uma compressão se a força que você está colocando está indo todinha para o colchão e não no tórax do paciente. Então, como eu falei, mão dominante embaixo e não dominante em cima. Afundar o tórax em 5 centímetros e no máximo 6 centímetros. Lembrando que em adultos, crianças, a profundidade é até 4 centímetros. E deve-se esperar aí o retorno da posição original do tórax, sem retirar a mão de cima do tórax, porque você vai perder tempo nessa retirada. Deve estar observando aí se a frequência, né, dessa profundidade das compressões que está ali fazendo de 100 a 120 batimentos por minuto. E aí ocorre alternar, desculpem, o responsável pela compressão a cada 2 minutos. Ou seja, se são 2 socorristas, você, por exemplo, você e outra pessoa,
você está nas compressões. Então, a cada 2 minutos, você vai sair das compressões e vai vir outra pessoa, porque é muito cansativo fazer essas compressões torácicas. A gente treinar em boneco nem se compara em fazer em uma pessoa. É totalmente diferente. Se você acha difícil fazer no boneco, na pessoa, é mais difícil ainda, porque é uma superfície bem rígida, e aí para você conseguir atingir esses 5 centímetros a 6 centímetros de profundidade, requer muito esforço. Então, por isso que deve haver essa alternância de pessoas ali na compressão. Quanto ao posicionamento das mãos, né, que eu expliquei para vocês, no adulto, que devem estar entrelaçados os dedos, e a força, como vocês devem observar na imagem, a setinha aí, ó, que bota a força toda no punho, como a gente conhece aí, no dorso da palma da mão, que a gente conhece como punho. Já no bebê é diferente, a gente não vai colocar a força no punho, é apenas 2 dedos, porque a compressão ela pode vir a causar alguma lesão a esse paciente, como, por exemplo, quebrar alguma costela. Mas é melhor quebrar alguma costela e depois recuperar do que ficar sem o coração bater, né? Então, vem a questão da profundidade nas compressões. No adulto, como a gente falou, é de 5 a 6 centímetros, mas vem a questão das polegadas, que é bom a gente estar atento, né? Porque muitas provas, muitos manuais aí, eles falam em polegadas. Então, no adulto, é no mínimo 2 polegadas, que equivale a 5 centímetros, e não exceder 2,4 polegadas, que 2,4 polegadas equivalem a 6 centímetros. Em crianças, no mínimo, é 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, ou seja, cerca de 2 polegadas, que vai equivaler a 5 centímetros, de 4 a 5. Não exceder isso. E os bebês é no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, que é cerca de 1,5 polegadas, que equivale aí a 4 centímetros. Então, aprendam: adulto, 5 a 6 centímetros, criança, 5 centímetros e bebê, 4 centímetros. Aqui eu trago uma imagem onde ele vai mostrar aí como deve ser a posição das mãos no tórax da pessoa, né? Então, ó, com a localização do rebordo costal, e achou o apêndice estifoide, 2 dedos acima, coloca a palma da mão, do dorso, né? O dorso da palma. E aí, entrelaça os dedos e começa as compressões. Então, a compressão você vai empurrar e aí vai soltar para que esse tórax ele volte ao posicionamento original sem retirar a mão do peito do paciente, como mostra a imagem. Bom, e aqui temos uma relação, né, de compressão-ventilação, né, que é até a colocação da via aérea avançada, que é até a chegada aí de um suporte médico. Então, como eu falei lá no terceiro passo, né, de adultos, quando tem 1 ou 2 socorristas, são 30 compressões para 2 ventilações. Crianças, 30 compressões para 2 ventilações, 1 socorrista. Quando temos 2 socorristas, são 15 compressões e 2 ventilações. E bebês, 1 socorrista, 30 para 2. E com 2 ou mais socorristas, são 15 compressões para 2 ventilações. Gente, vocês estão tendo alguma dúvida até aqui? Ou está tudo ok? Eu estou indo rápido? O que vocês acham? Porque até agora a gente viu só compressões. E aí agora a gente vai ver a questão das vias aéreas. Quanto às compressões, vocês têm alguma dúvida? Não, né? Então, vamos seguir aqui para agora a abertura da via aérea para iniciar a ventilação. Vamos ver aqui como vai ser feita essa ventilação no paciente, né? Porque com as compressões, a gente mantém o pulso do paciente. E com a abertura das vias aéreas, a gente mantém o quê? A respiração. Então, na abertura das vias aéreas, a gente tem 2 formas. Ah, então vocês viram isso, né? Por isso que não estão tendo dúvida, tá mais fácil de entender.
Então, a gente tem duas formas, né? Como vocês já viram, temos a chin lift e a jaw thrust. O jaw thrust, não sei lá como é que se fala em inglês, né? Relevem. Então, a chin lift, né? Temos aqui na primeira imagem que ela não deve ser usada em trauma cervical, porque ela vai precisar aí ocorrer a inclinação da cabeça desse paciente. Pois é, mulher, era isso que eu tinha aqui em mente, que quando essa pandemia passar, é necessário que vocês tenham pelo menos 2 a 3 aulas práticas para treinar, porque, tipo, se a gente tivesse em aula presencial, a gente veria a teoria e, após ver a teoria, a gente iria praticar. Por mais que fosse num boneco, né? Porque treinar no colega não dá muito certo, não, porque requer o peso da gente em cima do colega. Mas dava para, tipo, a questão da manobra também seria difícil, porque no paciente inconsciente ele não tem a resistência. Se fosse no colega, ele vai estar acordado, então vai ter aquela resistência que é involuntária dele. Na questão de abertura de vias, na questão de compressões, entendeu? Mas a gente treinaria, sim, em bonecos. Bom, vamos voltar aqui. A chin lift, né, deve haver a hiperextensão do pescoço, como mostra aqui na figura, nessa figura que está preta e branca. Pois é, a gente vai ver essa questão, viu, gente? De como vai ficar quando a gente voltar, porque tem assuntos, né, que é necessário a prática, não só a teoria. Então, na chin lift vai haver a hiperextensão do pescoço e a elevação do queixo, né, para estar aí abrindo essa via aérea. E elas não podem ser feitas em vítimas, né, com suspeita de lesão cervical, porque vai ter que mexer na cervical. Então, quanto menos a gente mexer, pode diminuir aí o risco de piorar essa lesão. Então, a indicada para pessoas que são vítimas de trauma é a jaw thrust, que é essa figura colorida, na qual vai ocorrer apenas a elevação da mandíbula, sem precisar ali tá hiperestendendo o pescoço. Então, não fazer uma varredura, né, na jaw thrust, porque ela é indicada para pacientes que tiveram ali suspeita de lesão cervical. Então, vamos evitar estar mexendo na cervical dele para evitar lesões. Então, nenhuma dúvida, né, quanto a isso. Que a gente está vendo aqui mais uma revisão, que vocês disseram que já viram isso. Na questão das considerações pediátricas, né, eu creio que vocês também, se já passaram por a disciplina de materno-infantil ou de criança, já devem ter visto também que nos recém-nascidos é necessário colocar uma compressa ou até mesmo um pano dobrado, né, aí abaixo na altura da escápula dessa criança, para que ajude aí na abertura das vias aéreas. Inclusive, se faz isso quando vai prestar ali os cuidados no berçário, né, os cuidados imediatos com essa criança. E quanto a uma criança ali maior de 1 ano, para ajudar na abertura das vias aéreas, diferentes do recém-nascido, a gente vai colocar uma compressa dobrada ou um lençol dobrado na cabeça, na nuca mesmo dessa criança. Essa questão vocês não viram? Pois é. Pois então, se atentem, ó, na criança, né, no recém-nascido e lactantes, ali, crianças menores de 1 ano, vai ser usada essa compressa dobrada na altura da escápula, ou seja, nas costas do bebê. Já em crianças maiores de 1 ano, vai ser colocada na nuca, abaixo da cabeça dessa criança, porque assim vai facilitar a abertura da via aérea. Se ela ficar assim na superfície reta, igual um adulto, a via aérea dela vai estar fechada, viu? Então, se atentem a essas posições de aberturas de via. Aí, quanto às ventilações. Bom, a ventilação... a gente tem aqui 2 imagens, né, que mostram aí a utilização de dispositivos para
para ajudar na ventilação desse paciente, que hoje não é mais indicado. Inclusive, temos aí no livro que eu mandei na plataforma, lá para vocês, tem falando que não é mais indicado fazer a respiração boca a boca, que antes era feita. Fora que a respiração boca a boca pode vir a transmitir alguma doença para o profissional que está ali ajudando essa vítima. Então, não se indica mais fazer respiração boca a boca. Então, se vocês verem uma pessoa em parada, façam só as compressões. A ventilação deixa para fazer quando o ambu chegar. Então, na primeira imagem, nós temos um dispositivo, né, que tem um formato de máscara. Eu já tentei lembrar o nome desse dispositivo e não consigo. Mas daqui para o final da aula eu tento lembrar para dizer para vocês. Então, podem notar aí, ó, que ele tem o formato de uma máscara, onde vai cobrir boca e nariz, e tem tipo um canudo, e entre esse canudo e a máscara temos uma válvula. Essa válvula vai impedir que seja transmitido alguma secreção ali vindo da vítima para o socorrista. Então, isso vai ajudar aí, né, para evitar doenças sexualmente transmissíveis. E na segunda imagem, nós temos o desenho de um ambu, a figura, né, de como se colocar o ambu no paciente. Bom, o ambu, ele é um dispositivo utilizado também para ventilação. O nome ambu é mais uma marca e não o nome do aparelho, mas a gente chama de ambu. E esse ambu, ele é composto de uma bolsa, a válvula e a máscara. Bom, e a forma correta de segurar é em forma de C e E, que também é uma coisa que vocês vão conseguir aprender mais na prática. Só eu falando aqui vocês não vão entender. E observando a figura também. Dá para ter uma base, mas não dá para praticar de forma correta. Então, vocês vão segurar, ó, estão vendo o C? Está indicando que vocês vão segurar em cima da máscara, em forma de C, e os 3 dedos, o anelar, o mindinho e esse do meio, vai ficar em formato de E, que vocês vão segurar no queixo do paciente e vão ajudar na hiperextensão do pescoço para abrir a via aérea desse paciente. E devem levar em consideração, né, também a duração dessa ventilação, que deve ser de 1 segundo cada ventilação. Como são 2 ventilações, vai ser 2 segundos. E na hora que vocês estiverem ventilando, deve estar observando aí a expansão do tórax desse paciente. E o volume de oxigênio administrado em cada ventilação chega a 500 a 600 ml. Há essa variação aí de 500 a 600 ml de O2 que está entrando. Lembrando de estar observando o tórax do paciente. Se está elevando, é porque está tendo uma ventilação eficaz. Se não está elevando, não está havendo nenhum movimento ali no tórax, é porque deve estar havendo aí algum escape do ar na máscara. Então, deve rever aí a forma de pegar na máscara ou se a máscara está num tamanho adequado. Como mostra aqui nesse slide seguinte. Que um tamanho adequado da máscara, ele deve cobrir boca e nariz, entendeu? E a gente deve vedar, ó, prestem atenção aí na figura ao lado, a forma de segurar as suas mãos para fazer a compressão, né? Reparem que quando você segurar a mão de vocês, com os dedos entrelaçados, treinem bem aí. Coloque a mão dominante, ou seja, a mão direita, e a mão esquerda em cima. E aí entrelacem os dedos, como mostram na figura, e façam força, para vocês verem como vocês não vão utilizar a palma da mão, e sim o dorso. A força vai ficar no punho, como a gente chama. Já quanto à máscara, ó, prestem atenção, no ambu, a gente vai segurar o ambu com uma mão, com a outra vai vedar a máscara, segurando em formato de C essa máscara, tampando boca e nariz do paciente, e os 3 dedos, né, como eu falei, o do meio, o anelar e o mindinho, eles vão ficar em formato de E, ajudando ali você a hiperestender esse pescoço do paciente para abrir a via. Conseguiram fazer? Alguma dúvida até aí? Então, aqui, a gente vai dar uma revisada, né, uma pincelada aí no que a gente já viu da abertura de vias aéreas, com vítimas com suspeitas de trauma, né, de lesão cervical e sem suspeita. Bom,
Sem suspeita, né, a manobra indicada é a de chin lift. Como eu falei, a inclinação da cabeça e a elevação do mento. Vai haver a hiperextensão do pescoço. Já em vítimas com suspeita da lesão cervical, pode ser usada a manobra chin lift, né, que tem aquela no trauma. Oi, que bom, Daiane, que você conseguiu. Já é um passo aí para estar na hora de treinar, já está bem avançado, que é a questão de colocar as mãos e a força você percebe que não coloca com a palma da mão, e sim com o dorso, o punho da mão. Então, né, a chin lift do trauma, que você vai elevar o mento, só que não vai hiperestender a cabeça. Não vai fazer aquela hiperextensão do pescoço. E aí temos a mais utilizada, que é a de jaw thrust, que é a manobra de tração da mandíbula no trauma e suas variações, que é a mesma coisa, você vai elevar o mento. Então, quanto à abertura de vias e compressões, nenhuma dúvida, né? Ou vocês têm alguma dúvida? Larissa, está chegando agora. Tem alguma dúvida aí na parte que tu já viu? Porque a gente agora vai entrar na questão do choque, né? A utilização aí do desfibrilador, que é um procedimento, né, que é feito quando o SAMU chega. Então, o SAMU, ali, quando a assistência chega, você já para de dar assistência, e quem vai dar assistência agora é os profissionais do SAMU. Então, o choque, né, temos aqui a imagem, acima nós temos um desfibrilador manual, não automático, quer dizer, e abaixo o desfibrilador manual, que é aqueles que a gente vê em filmes, né, e está mais presente no hospital. Ok, Larissa, qualquer dúvida vocês vão falando, viu, gente? Se eu estiver falando rápido demais, também falem. Então, a gente vai colocar o desfibrilador nesse paciente, e aí 75% a 85% das paradas cardiorrespiratórias, elas vão iniciar-se ali por causa de uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, e esses ritmos, né, são os ritmos chocáveis, são aqueles ritmos que vai ser necessário haver o disparo do choque no paciente. Então, identificar o ritmo é ali fundamental para prosseguir no atendimento a esse paciente. Então, o ritmo chocável é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Então, como a gente observa o primeiro traçado, aí nós temos uma fibrilação ventricular, que é um traçado aí mais bagunçado, né? Onde vai ocorrer vários impulsos ao mesmo tempo e não vai haver uma organização, como temos a organização padrão de um eletrocardiograma, né? Então, a gente vai ter esse ritmo desorganizado na fibrilação. Já na taquicardia ventricular sem pulso, vai ser um traçado aí mais organizado, só que ele continua sem apresentar o pulso. E os ritmos não chocáveis são a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. A sistolia é aquele ritmo conhecido, né, como mostra aí a figura, é um traçado de linha reta, ou seja, não está havendo aí uma atividade elétrica. E a sistolia sem pulso é uma forma, né, padronizada dos batimentos, só que ele não vai apresentar pulso. Então, o que a gente deve aprender aqui? Quais são os ritmos chocáveis e os não chocáveis? Aprendam que o chocável, que vai ser necessária a utilização do desfibrilador, vai ser o taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. E os não chocáveis vai ser a sistolia, né, porque a pessoa já vai estar ali parada mesmo. Muitas vezes a pessoa teve ali uma sistolia, raramente vai voltar. E os não chocáveis, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Bom, aqui eu trago um resumo, né, da utilização de terapias elétricas, ou seja, a utilização do DEA. Então, os principais tópicos, eles compreendem a integração do DEA,
a cadeia de sobrevivência, como o acesso público a um desfibrilador, ou seja, todo serviço de saúde necessariamente deveria ter um desfibrilador. Mas, geralmente, não tem, né? Isso vai ter só hospitais e o SAMU deve ter. Também deve levar em consideração o uso do DEA em hospitais, como eu falei. Os DEAs agora podem ser usados em bebês, porque antigamente não podia dar o choque no bebê, mas aí foram sendo estudados e aí, com o tempo, viram que poderiam e era eficaz em um bebê, quando ele estava em parada, o uso do choque. Então, quando não houver o desfibrilador automático, pode usar o manual no bebê. Então, vem aquela questão, se vai chocar primeiro ou se vai iniciar a reanimação primeiro, ali as compressões. Tem essa questão ainda que está sendo vista, mas primeiro deve fazer ali as manobras enquanto você vai ligar ali e preparar o equipamento. Então, deve estar ali fazendo essas manobras de ressuscitação. E aí temos o protocolo, né, que deve ser um choque ou a sequência de 3 choques em fibrilação ventricular, porque antes eles começavam com um choque, né, com o valor mínimo do choque, como, por exemplo, aí na forma da onda bifásica e monofásica. Primeiro iniciava ali com a bifásica, que corresponde a 200 joules, e a monofásica, que corresponde a, acho que, 360 joules. Então, de início, né, antigamente eles iniciavam com o mais baixo, ou seja, eles iniciavam ali com 200 e depois, com a sequência aí de 3 choques, no terceiro choque era que eles já utilizavam ali uma carga de 360 joules. Então, tem um protocolo que fala sobre isso também. E as formas de onda, né, bifásica ou monofásica, e também a intensificação da carga versus carga fixa no segundo choque e subsequentes, que é como eu falei, inicia com o choque de 200 e vai aumentando até chegar em 360 joules. Também tem a questão da colocação dos eletrodos, que a gente vai ver a colocação correta desses eletrodos, fora que no DEA automático, ele vem ensinando a posição correta de onde colocar essas pás. E aí também temos a desfibrilação externa, com o desfibrilador cardioversor implantado, e aí tem a cardioversão sincronizada, que a gente vai ver também a diferença de uma desfibrilação para uma cardioversão. Bom, o choque. Né? Aqui temos as imagens do desfibrilador manual, que é o que a gente vê mais em filmes, né? Bom, aqui eu trago a tabela, né, com as principais diferenças entre uma cardioversão e uma desfibrilação. Na cardioversão, vai ser um procedimento eletivo, vai haver uma sincronia com a onda R, ou seja, vai ter uma organização ali nos traçados do eletrocardiograma. Vai haver a necessidade de uma sedação e tem indicação para arritmias que não são uma parada cardiorrespiratória, como, por exemplo, a fibrilação atrial, o flutter atrial, taquicardia paroxística, supraventricular e taquicardias com complexos largos e com pulso. Precisa também estar conectado a um monitor e você vai apertar o botão ali da cardioversão e vai observar se houve ou não a sincronia com a onda R. Já no caso da desfibrilação, vai usar ali o desfibrilador, né, o DEA. Vai ser um procedimento de emergência, ou seja, que deve ser feito ali com emergência imediatamente. E não vai haver uma sincronia com a onda R, e não é necessário fazer a sedação, e ela é indicada para taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular, e também possibilita aí ao nó sinusal retornar à geração e o controle do ritmo cardíaco, porque o ritmo cardíaco ele é estabelecido no nó sinusal. Então, através dessa desfibrilação, né, da descarga desse choque, vai estimular esse nó sinusal a manter o ritmo cardíaco aí de forma organizada. Então, na questão do choque, tem muitas questões aí que ainda são debatidas, né, até hoje,
que tem a questão fora do hospital, mas a parada cardiorrespiratória de curta duração. É tipo assim, o paciente está ali em parada, mas aí com o choque, né, vai dar o choque precoce, e aí esse paciente vai retornar em um período curto. Ali, tipo, ele entrou em parada, mas com o choque ele voltou. Temos também aquele caso que tem fora do hospital, mas uma parada cardiorrespiratória, que vai ocorrer ali entre 4 minutos sem ressuscitação cardiopulmonar. Bom, Daiane, essa onda R, ela é presente ali no sistema de ritmo cardíaco. Ela está presente no eletrocardiograma. Se você pegar um eletrocardiograma, nós temos a sequência da onda QRST. Então, a sequência de batimentos que o coração deve seguir. Então, como ele está entrando em parada, ele vai apresentar uma desorganização nessa sequência, entendeu? E aí, como na cardioversão, mesmo ele estando ali em parada, ele vai apresentar a onda R. Já na desfibrilação, ele não vai apresentar essa onda R. Entendeu? Isso é mais voltado quando a gente estuda lá a fisiologia do coração. Bom, aí voltando aqui para a questão do choque, que fora do hospital, mas a parada cardiorrespiratória ali por volta menor de 4 minutos, sem a reanimação. Essa reanimação deve ocorrer em 2 minutos depois do choque. Então, deu o choque, continua a reanimação. Continuar ali as compressões e as ventilação. E fora do hospital ou no ambiente intra-hospitalar, mas o paciente em parada cardiorrespiratória deve chocar esse paciente assim que possível. Bom, aqui a gente vai ver como deve se ligar aí o desfibrilador externo automático, que é mais conhecido como DEA. Então, de início, né, a gente vai ligar esse DEA, ele é todo desenhado no seu painel, tem onde ligar e ensinando os segundos passos, fora que ele também vai falar. E aí você vai aplicar as pás no tórax do paciente, que deve estar desnudo. Se o paciente tiver vestido, você vai abrir ali a camisa dele e colocar as pás no local exato. Você deve se afastar dessa vítima, né? Como a gente vê muitos vídeos aí em filmes também e alguns memes, que se a pessoa você continuar pegada na vítima, na hora do disparo desse choque, quem já vai precisar de atendimento é você. Então é necessário se afastar e aí o DEA vai analisar se vai ser um ritmo chocável ou não. Lembrando que o ritmo chocável é a fibrilação ventricular e o taquicardíaco ventricular. Sem pulso, né? Então, após o choque, você vai checar o pulso do paciente e a respiração. Se não tem pulso e nem respiração, você vai continuar aí as manobras de reanimação por 2 minutos. E aí, vai checar o pulso. Se não teve pulso, você vai chocar novamente esse paciente, viu? Lembrando que a utilização do DEA, né, a indicação de choque, ela é feita pelo médico. Então, é um procedimento médico. Aí vem a questão da colocação dos eletrodos. Então, para facilitar a colocação e o treinamento, a posição das pás deve ser anterolateral, segue o posicionamento lógico padrão dos eletrodos. Então, você tem 3 posições de colocar essas pás, que é antero-posterior, infraescapular e infraescapular antero-esquerda e infraescapular antero-direita, como mostra na imagem. Então, por mais que seja uma pessoa leiga ali, que nunca teve contato com DEA e não sabe vai colocar essas pás no tórax do paciente, na própria pá, ela vai indicar o local exato para você colocar, viu? Então, a colocação das pás deve ser colocada no tórax desnudo e em qualquer uma dessas 4 posições. Aí temos aqui uma consideração pediátrica, né? Uma consideração que é feita em crianças. Então, o uso de DEA em crianças agora também inclui bebês, né? Pode ser utilizado em bebê. Então, na tentativa de desfibrilação em crianças de 1 a 8 anos de idade,
com o desfibrilador externo automático, o socorrista ele deve usar um sistema atenuador de carga pediátrico, se disponível. Então, se o socorrista aplicar a reanimação cardiopulmonar contra a parada cardiorrespiratória em uma criança e não houver ali um DEA disponível para ele utilizar, ele pode utilizar o padrão, né, aqueles manual, que é o que tem aquelas pás que a gente segura mesmo com a mão. E se não houver um desfibrilador manual disponível, aconselho a usar o automático, que deve ser de acordo, né, a carga elétrica deve ser de acordo com a condição pediátrica da criança, que essa carga elétrica ela vai se basear ali no peso dessa criança, viu, gente? Então, se nenhum dos dois estiver disponível, pode usar o DEA sem atenuador de carga, ou seja, com a carga mínima. Aqui eu trago uma figura resumindo, né, tudo que a gente já viu até agora, que é os passos que devem ser seguidos. Então, você vai encontrar aquela vítima, ela não vai apresentar irresponsivo, né, sem respiração, ou com respiração anormal, ou apenas em gaspe, que é quando está ineficaz aquela respiração, você vai acionar o serviço de saúde. Se tiver o DEA, né, já perto, você vai pegar o DEA. Se não tiver, vai iniciar aí o RCP. E aí, iniciando o RCP, você vai comprimir com força e rapidez, né? Expandindo, levando esse tórax a uma profundidade de 5 a 6 centímetros no adulto. E criança varia de 4 a 5 centímetros. E aí, a pessoa chegou com o DEA, você vai verificar o ritmo, né? Que o ritmo chocável é qual? O taque cardíaco ventricular e a fibrilação ventricular, sem pulso. Então, esses são os ritmos chocáveis. Se for chocável, então vai ser acionado aí o choque. E a cada choque, vai haver ali uma repetição por 2 minutos das manobras, né, das compressões torácicas e ventilações. Caso o pulso não volte, né, a respiração vai continuar chocando o paciente. E as manobras até você checar o pulso e já o pulso tiver voltado. Então, aqui eu trago um resuminho aí de como fazer, né? O que fazer e o que não fazer no suporte básico de vida para obter uma reanimação cardiopulmonar de qualidade para os adultos. Então, os socorristas devem fazer o quê? Eles devem estar aí realizando compressões torácicas, né, com uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto. Devem estar comprimindo esse tórax por pelo menos 2 polegadas, ou seja, com uma profundidade aí de 5 centímetros. Se for menor que 5 centímetros, vai estar uma compressão ineficaz, ou seja, não vai estar fazendo efeito. Vai permitir o retorno total desse tórax após cada compressão, sem necessariamente tirar a mão do tórax. Você só vai parar de exercer a força sobre o tórax. Então, você vai minimizar as interrupções nas compressões e ventilar adequadamente, ou seja, 2 respirações após 30 compressões. E cada respiração deve ser administrada em 1 segundo e vai provocar ali a elevação do tórax. Então, para ver se está tendo uma ventilação eficaz, é necessário você estar observando aí se está ocorrendo ou não a elevação desse tórax. E os socorristas, eles não devem o que eles não devem fazer? Comprimir o tórax numa frequência inferior de 100 a 120 compressões por minuto. E também não comprimir o tórax numa profundidade ali menor de 2 polegadas, ou seja, de 5 centímetros a 6, que vai equivaler a 2, ou maior que 2,4 polegadas, ou seja, maior que 6 centímetros, porque se você fizer uma compressão com maior de 6 centímetros de profundidade, pode vir ali a causar o quê? Uma fratura de costela. E aí essa costela pode vir a ocorrer complicações piores, como, por exemplo, perfuração do pulmão, entre outras.
Também, o que não deve fazer é apoiar-se sobre o tórax entre as compressões. Então, comprimiu, não necessariamente você vai retirar a mão, mas vai parar de exercer força para que esse tórax ele volte ao seu formato original para poder iniciar novamente uma nova compressão. Também não deve interromper as compressões por mais de 10 segundos, ou seja, ali na troca de profissionais para as compressões não pode exceder mais que 10 segundos. E também não deve aplicar uma ventilação excessiva, ou seja, uma quantidade excessiva de respiração, ou uma respiração com força excessiva, como, por exemplo, vai estar aí administrando uma ventilação por mais de 1 segundo. Entendeu? Então, não deve se fazer esses procedimentos. Deve minimizar ao máximo aí para não trazer lesões para esse paciente. Então, a gente também, né, tem a parada cardiorrespiratória devido corpo estranho, né, que é a obstrução de uma via aérea. Como a gente viu a parada cardiorrespiratória, a ausência da respiração e do pulso. Na parada respiratória, há apenas a ausência da respiração, como, por exemplo, no caso de corpo estranho. Então, como proceder nesses casos? Então, vai ser a obstrução completa da via aérea, que torna aí uma emergência, que, se não tratada, leva a óbito em poucos minutos. E em adultos, ocorre aí muito frequente durante as refeições, ou seja, o engasgo, né? Então, durante as refeições pode haver um engasgo devido à carne ser aí a principal causa dessa obstrução. E também, né, ele está relacionado aí à tentativa de engolir pedaços grandes de comida, associada a pouca mastigação, à ingestão de bebida alcoólica e também ao uso de dentadura. Há casos, sim, de idosos que se engasgam com a própria dentadura. Então, você deve estar preparado para diferenciar um engasgo de um ataque cardíaco, ou seja, de uma parada cardiorrespiratória. No engasgo, por exemplo, ele vai estar ali consciente e ele vai até lhe ajudar durante os procedimentos. Então, o que você deve estar atento à ocorrência de engasgo por corpo estranho, né? Aí uma parada respiratória, é que a pessoa ela vai se inclinar a cabeça para frente e colocar a mão no pescoço. Então, como mostra na imagem, né, que devido ao engasgo, essa pessoa vai inclinar a cabeça para frente, colocar a mão no pescoço e vai provocar aí uma falta de ar. Então, vai gerar aí esse sinal, né, que é um sinal universal do engasgo. Quando a pessoa adota essa posição, pode correr para ajudar, porque ela está realmente engasgada. E aí, a manobra mais utilizada, né, para desobstrução da via aérea é a manobra de Rayleigh. Vocês já ouviram falar nessa manobra? Que ela é recomendada aí para o tratamento da obstrução de via aérea por corpo estranho, exceto em obesos e grávidas. Então, a manobra de Rayleigh, né, como mostra na imagem, você vai se posicionar atrás da vítima, vai colocar a sua mão dominante e abaixo e a sua mão não dominante acima, né, como mostra a imagem, e vai fazer movimentos tipo de empurrar para dentro e para cima. Você vai no processo, no apêndice cistifoide, a mesma coisa das compressões. Você vai caçar aí o rebordo costal até achar o apêndice cistifoide. Achou o apêndice cistifoide, você vai lá, coloca a sua mão dominante em cima, não dominante, e faz força para dentro e para cima. Para dentro e para cima. E aí você vai indicar, vai orientar essa pessoa que ela provoque a tosse. Então, você diz tosse, porque a tosse, ela é um estímulo ali automático, né? Que se você engasgou, a primeira coisa que você faz é tossir. Ai, que bom que vocês já viram, né? Então, já estão craque nessa manobra. Então, você vai repetir essa manobra até desobstruir ou até a vítima desmaiar, né?
que vai ocorrer aí a obstrução da via aérea, né? Ela vai ser impossível de manter uma respiração e aí vai ocorrer o desmaio. Então, se essa pessoa desmaiar, você vai elevar a mandíbula e tentar remover o corpo estranho com os dedos, caso esse corpo estranho seja visível. Se não for visível, é indicado você correr para um pronto-socorro. Então, a manobra de reliche aqui em crianças e bebês, ela é feita de forma diferente, né? Em crianças, utiliza a mesma posição para adultos, né? Você fica atrás da criança e faz a manobra no tórax. Já em bebês, você vai segurar ele, como mostra a imagem abaixo, né? De uma forma que a sua mão fique apoiada na sua perna. Então, é necessário você estar sentado para fazer essa manobra, para não ocorrer aí a queda desse bebê. Você vai apoiar a cabeça desse bebê entre os seus dedos e o tórax no seu braço. E aí, com a mão não dominante, você vai dar 5 golpes entre as escápulas desse bebê. Então, é por isso que quando a gente se engasga, muita gente tem aquele estímulo já de tacar a mão nas suas costas, porque realmente é eficaz, mas não em adultos, e sim em crianças. Em crianças, né, você vai dar os golpes da seguinte forma, não é bater igual o povo bate nas costas da gente, não. Você vai pegar o dorso da palma da mão e aí vai fazer 5 golpes, né, vai comprimir para baixo e empurrar para cima. Como mostra a seta. Estão vendo que a seta está meio dobrada? Então, é o que vai acontecer. Vai empurrar, triscou nas costas, vai e empurra para cima. Então, vai aí tentar 5 golpes, seguido de 5 compressões. Então, deu os golpes, virou a criança, fez a compressão. Então, fez 5 compressões até o objeto seja expelido ou o bebê fique irresponsivo, que é aquele bebê, ele vai parar de chorar, ou seja, quando ele vai também desmaiar. Então, se ocorrer, deve iniciar aí as manobras da RCP e cessar os golpes, ou seja, você vai parar de dar os golpes no dorso, ou seja, nas costas do bebê e vai continuar apenas com as compressões. E correr para o serviço, né, de emergência. E aqui nós temos aqui os cuidados que devem ser seguidos em casos de pós-reanimação. Então, aquela vítima teve a parada cardiorrespiratória e voltou. Então, ele vai voltar ali a ventilação, ou seja, a respiração e a circulação, ou seja, o pulso daquela vítima vai voltar. Então, você deve posicionar, né, colocar essa pessoa deitada de lado com o braço para frente do corpo, como mostra aí na imagem. Então, é necessário adotar a qualquer vítima de pós-reanimação essa posição. Então, agora a gente vai adentrar o suporte avançado de vida, né? Que é aquele suporte que é feito dentro do ambiente hospitalar. Então, como a gente viu lá, né? No suporte básico, C, B, D, né? Peraí, que até eu já estou me confundindo aqui, gente. É tanta coisa. A sequência no suporte básico é CABD, que é C de circulação, compressão, A de via aérea, B de ventilação e D de desfibrilação. Aqui é diferente no suporte avançado. No suporte avançado, o A vai ser de via aérea avançada, vai haver ali a intubação daquele paciente. O B vai ser a respiração. O C, a circulação, né, que vai ser um acesso venoso com monitorização, onde vai ser administrado drogas que vão ali fazer com que o coração ele volte a bombear sangue para todo o corpo. Então, é totalmente diferente aqui o suporte que deve ser dado no paciente dentro do ambiente hospitalar. Então, vamos começar aqui pela via aérea avançada. Lembrando que é um procedimento médico. Então, essa via aérea avançada, né, ela é feita a partir de dispositivos que vão ajudar aí na respiração desse paciente, onde, para fazer o acesso da via aérea avançada, é necessário realizar a intubação orotraqueal desse paciente. E é feita através de dispositivos, como a gente vê aí na imagem. Na imagem direita e na esquerda, nós temos um tubo endotraqueal. Já nessa do meio, nós temos aí uma máscara laríngea.
O tubo endotraqueal, ele é feito, né? Esse manuseio é feito através do laringoscópio, que o médico vai abrir a via aérea dele com o laringoscópio e após visualizar ali as cordas vocais do paciente, ele vai introduzir. Após introduzir, ele vai insuflar o ar e vai crescer esse balonete, como mostra aí na primeira imagem, o balonete insuflado para evitar que esse tubo endotraqueal ele saia. E a máscara, lembrando que o tubo endotraqueal ele é procedimento médico. Já esse do meio, né, a máscara laríngea, em casos tipo de não ter um médico, pode ser feito ali pelo enfermeiro. Mas a máscara laríngea ela não pode permanecer por mais de 8 horas. Já o tubo endotraqueal é ali uma coisa, né, um dispositivo que fica ali permanente até aquele paciente volte a respirar por conta própria. Então, na via aérea avançada, a B, né, o B indica uma boa ventilação, né, que é a respiração. Então, caso a pessoa possua uma via aérea avançada, deve ser realizada ali uma ventilação a cada 6 segundos. Então, você, aqui, ó, na ponta final, ou você vai conectar aí o ventilador mecânico ou o AMBU. O AMBU, né, que no suporte básico vai ser conectado a uma máscara. Já aqui vai ser conectado diretamente à válvula do AMBU. E aí é necessário fazer uma ventilação a cada 6 segundos. E aí vai haver uma checagem clínica e vai ser observado aí dos monitores se há a onda capnográfica quantitativa nos monitores, que através da monitorização desse paciente, vai ver se está tendo uma ventilação eficaz ou não. E o C de circulação, né, que vem a monitorização com os cabos do aparelho, onde temos aí o desfibrilador manual, que é o mais utilizado dentro do ambiente hospitalar. E a figura ao lado vem indicando os locais que devem ser colocadas essas pás. Tanto faz a pá ser colocada nas duas partes preta e na vermelha, viu, gente? Aí o C de circulação, né, que indica aí não mais compressão, mas sim um bom acesso a desse paciente. Onde nós temos aí um acesso venoso periférico, né, que é o mais comum, que aí, muitas vezes o paciente já está ali com acesso venoso periférico. Também temos o acesso venoso central, que é dessa figura abaixo, onde é colocado o acesso diretamente aí na veia. Meu Deus, como é que dá o branco? Não é a artéria carotídea. Gente, deu branco, me perdoem bem aí, viu? Mas é uma veia bem calibrosa que a gente tem no pescoço. Então, é feito aí esse acesso central. Também temos o acesso intraósseo, que ele é bastante utilizado em crianças. Que estão ali na emergência, no serviço de emergência. E também temos o acesso endotraqueal com o tubo orotraqueal, que é aí a intubação, que a gente o médico, né, vai realizar essa intubação e a gente vai manter ali uma boa ventilação através desse tubo, que também pode ocorrer a administração de medicações por esse tubo, que a gente também vai ver isso. Aqui a gente vai abordar as principais drogas que são utilizadas, né, as medicações que são utilizadas durante uma parada cardiorrespiratória. Então, o D indica drogas. Então, vamos ver aqui que após, né, o choque, então a energia do choque para desfibrilação, que é um choque único na potência máxima do aparelho, que vai variar no monofásico de 360 joules, como eu falei lá no início, e 200 joules no bifásico. E as drogas utilizadas Daiane, a jugular. Muito bem lembrado, viu, Daiane? Obrigada aí pela ajuda. Então, no acesso venoso central é a jugular. Então, as drogas utilizadas para reverter aí um quadro de uma parada cardiorrespiratória é a epinefrina e a amiodarona. Tanto a epinefrina como a adrenalina, né, vão funcionar aí como sendo eficiente. Então, a epinefrina ela vai ser utilizada por via intravenosa ou por via intraóssea.
E aí vai ser administrada uma dose. Vocês fiquem atentos à quantidade da dose desse medicamento. A epinefrina, como a adrenalina, vai ser administrada 1 mg da dose, né? Que pode ser em bolos. Em bolos é o quê? Você não vai diluir essa medicação, vai administrar ali diretamente no acesso venoso daquele paciente. Então, após, né, administrar em bolos, você vai ali aspirar solução salina, né, 20 ml, que pode ser o soro fisiológico ou como também a água destilada. E aí vai administrar esses 20 ml também em bolos, né, de forma rápida. E vai elevar esse membro, como, por exemplo, se está um acesso periférico na mão do paciente, né? Então, após a administração desse medicamento, você vai elevar o braço desse paciente. Essa elevação é para que essa medicação ela chegue de forma rápida no coração. E aí ela vai agir bem mais rápido. Então, deve estar atento aí que, tipo, se você administrou essa epinefrina e o paciente não voltou com 3 a 5 minutos, você vai administrar novamente. E a mesma dose. Já a questão da amiodarona vai ser também por via intravenosa ou intraóssea. Vai ser a primeira dose. Você só vai poder administrar a dose máxima na primeira dose, viu? Depois você vai diminuindo. Prestem atenção. Na primeira dose, vai administrar 300 mg em bolos, né? Como de forma rápida, sem diluir. Seguidas aí de 20 ml de soro fisiológico, água destilada. E também vai elevar o membro. E aí, com 3... Depois de 5 minutos, né, na epinefrina ou adrenalina, vai variar de 3 a 5 minutos. Já na amiodarona, não. Vai ser depois de 5 minutos, você vai repetir a segunda dose. A segunda dose, você já vai fazer a metade da primeira, que é 150 mg. Da mesma forma, em bolos, e administrar 20 ml de soro fisiológico ou água destilada e elevar um membro. Se a amiodarona não estiver disponível, você pode administrar a lidocaína. A lidocaína também é utilizada em bolos, né, de ataque. Então, se você reparou aí que na primeira dose foi 300, na segunda 150, então você vai diminuir dessa dose até chegar aí o mínimo da dose vai ser de 0,5 ou a 0,75 mg, que vai variar aí pelo quilo da pessoa, né? Isso pode ser repetido após 5 a 10 minutos. Se o paciente não voltou, faz aí a repetição da medicação. Quanto à via aérea avançada, na intubação traqueal ou dispositivos supraglóticos, né? Como a gente viu lá, o tubo e a máscara laríngea. Após a via aérea avançada, vai instalada, você pode estar administrando a insuflação a cada 6 segundos e a cada 10 minutos, né? Fazer essa administração as compressões, meu Deus, a ventilação. Você vai estar usando o ambu, desculpem, viu? Através do ambu. Vocês vão a cada 6 segundos estar ali fazendo a ventilação. Se passou 10 minutos, esse paciente não voltou, você vai fazer as compressões torácicas contínuas, com aquele ciclo de 30 para 2 ventilações. Aí, gente, eu estou aqui com a rinite atacada, viu? Desculpem. Deixa eu ver aqui a dúvida. Fica meio complicado fazer as injeções e ver sem diluir. Justamente, Daiane, mas em bolos é isso. Lá na hora da emergência, tudo tem que ser de forma rápida. Você não diluiu, né? Fez em bolos. Só que, o que acontece? Após você administrar ali aquela medicação em bolos, você vai administrar os 20 ml de solução salina, que servia ali para diminuir. Ou seja, está sendo em bolos, só que ao mesmo tempo você vai administrar a solução salina. Aí é tipo que está meio que diluída, entendeu? Porque tem esse protocolo, porque quando a medicação ela está diluída, a eficácia dela ali demora, né, para haver uma ação rápida, um efeito rápido daquela solução. Por isso, é administrada sem diluir e em seguida administra os 20 ml, que era para ser diluído. Entendeu? Não é que não seja diluída, é que inicialmente vai ser em bolos e em seguida vai administrar o soro ou a água destilada. Entendeu?
Então, passando para frente, nós temos aqui as considerações pediátricas. Bom, nas considerações pediátricas, a gente vai seguir o mesmo protocolo do adulto. A diferença é na questão dos choques e na profundidade. Então, você vai monitorar e prosseguir no atendimento, né? Vai verificar se essa criança está apresentando ou não a respiração ou pulso também, né? Então, se é um paciente irresponsivo e você está ali verificando a respiração e o pulso simultaneamente e está ausente, tanto a respiração como o pulso, né? Lembrando que deve ser verificado em 10 segundos. Então, se tiver ausente a respiração e o pulso, ele vai estar em parada cardiorrespiratória. Então, você vai administrar insuflações com o dispositivo bolsa, válvula e máscara, né? Que é o AMBU. Uma insuflação a cada 3 a 5 segundos, né? Variando ali até 6 segundos. E após instalar a via aérea avançada, vai ser ventilada a cada 3 segundos. E aí vai manter essas insuflações e verificar o pulso a cada 2 segundos. Aí vai continuar realizando as compressões torácicas se o pulso permanecer menor que 60 batimentos por minuto, né? Que aí é um sinal de perfusão inadequada, ou seja, é uma circulação ali que está inadequada. Que apesar de uma boa oxigenação e ventilação, o pulso está meio que fraco ainda para manter as condições vitais desse paciente. E aí, na ausência de pulso, vai iniciar aí o quê? A reanimação cardiopulmonar, ou seja, as compressões. Como a gente vê aqui no passo 1, né, que vai iniciar as compressões, administrar oxigênio e instalar o monitor, né, o desfibrilador, para ver se vai ser um ritmo chocável ou não. Se for um ritmo chocável, ele vai ser fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. E aí vai ser chocado esse paciente. E após o choque, vai fazer a reanimação ali, as compressões e a respiração por 2 minutos e também a medicação por meio do acesso vascular, né, que é o intravenoso ou o intraósseo. Caso seja o ritmo chocável aí, né, chocou de novo, continuar a respiração por 2 minutos, e aí vem a administração de quê? Da epinefrina, ou seja, a adrenalina, a cada 3 a 5 minutos, considerando também a via aérea avançada. E continua, né, tendo a ausência aí de pulso e respiração, choca novamente. E aí faz o mesmo procedimento. Agora, em vez de administrar a epinefrina, vai ser administrada a amiodarona ou lidocaína, né? Caso não tenha a amiodarona, pode usar a lidocaína. E aí vai tratar as causas reversíveis, que eu vou falar para vocês quais são essas causas reversíveis. E aí, se é um ritmo não chocável, quais são os ritmos não chocáveis? A sistolia e a atividade elétrica sem pulso, que vai iniciar a RCP, né? As manobras de compressão por 2 minutos, o acesso vascular, que vai ser administrada a epinefrina a cada 3 a 5 minutos e considerar também a via aérea avançada. E aí, se for um ritmo chocável agora, através desse, se for chocável, vai seguir o passo 5 e o 7, né? O choque, aí vem as manobras e a administração de medicação. E se continuar num ritmo não chocável, vai fazer a ressuscitação, né, as compressões por mais 2 minutos e tratar as causas reversíveis, que vai ser 5 Hs e 6 Ts, que a gente vai ver. E aí, se for já um ritmo chocável ou não, esse paciente vai estar em assistolia, atividade elétrica sem pulso, e aí vai estar em 10 ou vai seguir o passo 10 e o 11, né, que é a administração da medicação mais o RCP. E aí, se o pulso voltou, né, a respiração voltou após você checar, você vai seguir aí com os cuidados pós-reanimação. E aqui temos a medicação utilizada, né, em crianças, que a dose é bem menor do que a utilizada em adultos, lembrando aí da questão do choque, né, na questão da desfibrilação. O primeiro choque vai variar de 2 joules por quilo, o segundo vai ser de 4 joules por quilogramas, e, consequentemente, aí vai aumentando de 4 joules, vai aumentar para 10 joules,
até chegar aí no máximo 200 joules, né, que é a carga do adulto. Já quanto às drogas, nós temos a epinefrina, a amiodarona ou lidocaína. A epinefrina deve ser uma dose de 0,01 mg por quilo ou 0,1 ml por quilo de concentração, chegando aí no máximo a 1 mg, ou seja, deve ser repetido a cada 3 a 5 minutos, assim como no adulto. Já a amiodarona é 5 mg por quilo, também é feita em bolos, né? Vai ser administrada aí o amiodarona puro, seguida de 20 ml do solução salina, né? Que pode ser o soro fisiológico ou a água destilada. E essa amiodarona ela pode ser repetida até 2 vezes para fibrilação ventricular ou ataque cardíaco ventricular sem pulso, refratária. Que aí é os ritmos, né, que podem ser chocados. E aí vai chocar, como volta aqui no início, né? Ó, vai ter aqui, se vai ser possível o choque, vai administrar epinefrina e chocou a amiodarona ou lidocaína, e aí esse paciente vai voltar, e aí você vai tratar as causas reversíveis que podem vir a desenvolver. E também vem a lidocaína, por via intravenosa ou via intraóssea, que é em bolos de ataque, também do mesmo jeito, vai fazer em bolos e elevar o membro. Então, a lidocaína pode ser administrada até 1 mg por quilo, chegando aí até 20 a 50 microgramas por quilo em minutos. Repetir o bolo e se a infusão contínua iniciar mais de 15 minutos após o bolo inicial. Entendeu, gente? Alguma dúvida quanto às medicações? Porque a gente agora vai ver aqui a questão da via aérea avançada e as causas reversíveis. Quais são elas? Então, na via aérea avançada, nós temos a intubação traqueal ou dispositivos, né, supraglóticos, como a gente viu, né, que é a máscara laríngea e o tubo endotraqueal. Após a via aérea avançada instalada, deve-se administrar a insuflação de ventilação a cada 6 segundos, chegando a 10 minutos, e as compressões torácicas contínuas, que deve ser aí numa frequência de 100 a 120 minutos, né, batimentos por minuto. E essas causas reversíveis que a gente viu seriam 6Hs e 5Ts. Quais são elas? Os 5H, hipovolemia, que essa hipovolemia ela pode ser corrigida através da administração de soro fisiológico. A hipóxia, né, que muita gente veio no meu privado com dúvidas, dizendo que não tinha achado o que significava o termo hipóxia. Hipóxia, né, é a ausência de O2. Então, para corrigir a hipóxia, vai ser necessário administrar oxigênio. Temos também a acidose metabólica, né, que pode ser corrigida aí com bicarbonato de cálcio. Como também temos a hiperpotassemia, né, que é o aumento de potássio no sangue, que vai também estar sendo corrigido com bicarbonato de cálcio, né, ou de cálcio ou de potássio. E também temos a hipotermia, que a hipotermia a gente vai prevenir ela aquecendo o paciente. E os 5Ts, que podem ser o tamponamento, né, que é através da punção. O pneumotórax também, que vai ser uma punção realizada aí no tórax para o escape aí desse ar que está entre o tórax e a pleura. Temos o tromboembolismo pulmonar também, que aí vai gerar uma trombólise, e aí a gente tem que ter os cuidados voltados para uma trombólise. Também o infarto agudo do miocárdico, né, do miocárdio, que ele pode ser reversível através de medicações. E o tóxico, que também é resolvido através de medicações que são chamadas de antídotos. Então, essas são as causas reversíveis, que a gente deve aprender como 6Hs e 5Ts. E aí temos quando a ressuscitação, né, cardiopulmonar ela foi estabelecida, a gente, o paciente voltou a ter
pulso e respiração, a gente vai monitorar pulso e pressão arterial desse paciente, viu, gente? Então, ele voltou, é necessário estar ali no pé dele, monitorando o pulso e a pressão desse paciente. E aí a gente traz aqui situações especiais. Quais são essas situações especiais? Administração aí, né, caso de overdoses, de opioides, como o uso de naloxona, né, que no caso aí deve ser administrado naloxona na via intranasal ou intramuscular, e ela pode ser repetida após 4 minutos. E também uma situação especial aí numa parada cardiorrespiratória durante uma gravidez, que as manobras vai ser as mesmas utilizadas no adulto. A diferença vai ser o quê? Que na grávida a gente vai precisar, se a altura uterina dela for maior, for igual ou superior ao nível do umbigo, ou seja, se o útero dela está passando do umbigo, é necessário haver ali o deslocamento do útero para a esquerda, para haver a descompensação da artéria aorta, que vai precisar haver essa descompressão durante as manobras, né? Ali as compressões. Então, deve haver essa inclinação de 27 a 30 graus, se passar, né? Não deve exceder aí os graus de 20 a 30 graus de deslocamento, como, por exemplo, na figura A. Se você está do lado direito dessa paciente, você vai apenas afastar, né? Como mostra aí na figura acima. E na B, a gente vai estar do lado esquerdo, a gente pode puxar com as duas mãos esse colo uterino, deslocando aí para a esquerda, viu, gente? E aí, mais uma situação especial é em casos de cesarianas de emergência. Então, se aquela mãe ela foi vítima de trauma e entrou em parada cardiorrespiratória, o que vai ocorrer necessariamente ser necessário uma cesariana de emergência para, tipo, se fez a ressuscitação, as manobras ali na mãe, ela não voltou e durante ali 4 minutos, então não deve mais fazer esforço para essa mãe e sim agora toda a atenção voltada para o bebê. Então vai ser necessário fazer o parto dessa criança. Então, gente, aqui temos as referências utilizadas, que eu coloquei lá na plataforma do Google Classroom. É necessário vocês ter acesso a essa plataforma, que eu vou estar jogando todos os materiais lá, e as atividades também. Então, é importante que vocês participem dessa plataforma. Então, lembrem-se que o tempo é crucial na parada cardiorrespiratória, e esse tempo ele pode salvar vidas. Então, é isso, gente, a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? E lembrando também que o prazo da atividade, né, é até hoje. Alguma dúvida, gente? Ou ficou tudo claro? Bom, gente, então eu vou me desconectar. E se tiver ficado dúvidas, vocês vão me perguntar, viu? No grupo do WhatsApp. Então, é isso, a nossa aula, viu? Hoje eu não vou passar a atividade, vou passar a atividade só na próxima semana, que vou juntar o conteúdo dessa aula com da aula de sexta e vou elaborar uma atividade, viu? E vou avisar vocês quando eu já estiver disponível. Viu, gente? Então é isso. Obrigado e tchau, tchau.